Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo de devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 11 de novembro de 2025. Pela graça de Deus, aqui nós estamos. Pela graça de Deus, seguimos juntos, correndo a corrida da fé, confiando naquele que começou boa obra em nós, sabendo que Ele é poderoso para concluir o que começou em nossas vidas. Não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos relaxar na nossa vida cristã. Pelo contrário, devemos ser ousados, buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, para que nós possamos desfrutar das mais de 7.800 promessas que Deus tem para nossas vidas, e todas elas têm um sim e um amém de Deus. Amém? Ok, se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã de terça-feira em Salmo 119. Salmo 119, nosso versículo hoje é versículo 11. O Salmo 119 é fantástico, fala sobre como a palavra de Deus ela é o nosso alimento, o alimento da nossa fé. A palavra de Deus é que nos conduz, é o nosso manual de vida, não é verdade? E no versículo 11 de Salmo 119 está escrito: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha, no versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Olha, guardo no coração. Onde? No coração. O quê? A palavra de Deus, para não pecar contra o nosso Deus, para não pecar contra ti. Deus, Ele sempre está nos ensinando algo novo nas nossas vidas. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Cada manhã Deus tem algo novo para nós. Por isso é tão importante, logo de manhã, buscar a presença de Deus, abrir a palavra, alimentar a nossa fé, para que nós possamos agir de fé em fé e não na incredulidade. Nós podemos viver o dia que se chama hoje na fé, pela fé, ou viver na incredulidade. Um ou outro é o resultado do que temos alimentado nosso dia, o que nós temos alimentado nesta manhã. No versículo 50 de Salmo 19 está escrito: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, logo de manhã, buscamos a palavra do Senhor, buscamos a presença do Senhor, oramos, e a palavra de Deus, ela nos consola na nossa angústia, ela alimenta a nossa fé, ela nos faz mais que vencedores. Podemos viver a vida espiritual naturalmente, ou podemos viver espiritualmente. Nós somos homens e mulheres espirituais e somos chamados a não viver na incredulidade, mas sempre confiando no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se nós vivermos a vida espiritual naturalmente, vamos acabar convencidos de que estamos vivendo pela fé, porém estaremos fora da vontade de Deus. Isso é um princípio do engano para cada um de nós. Por isso é tão importante para nós buscar o alimento na palavra de Deus logo de manhã e permitir que o Espírito Santo, o Pai da palavra de Deus, rema, prática em nossas vidas no dia que se chama hoje. Não devemos agir na carne, naturalmente, mas sim espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios 2, versículo 14, está escrito, 1 Coríntios 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Olha, somos homens e mulheres espirituais. Nós temos um chamado da parte de Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. E no dia a dia, não podemos esquecer de buscar o verdadeiro alimento espiritual, a palavra de Deus. E assim, inconscientemente, quando nós não buscamos a palavra de Deus, vamos viver na incredulidade. E isso é pecado contra Deus. Como está escrito em Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A incredulidade pode impedir Deus de fazer milagres em nossas vidas hoje. Em Mateus 13, versículo 58, Mateus capítulo 13, versículo 58, Jesus diz o seguinte, está escrito, Mateus escreveu, o seguinte, Mateus 13, 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Naquela cidade havia incredulidade. E a incredulidade do povo impediu Jesus de fazer muitos milagres naquela cidade. E este é o mesmo princípio para conosco. Se agirmos com incredulidade, a nossa incredulidade vai postergar, tá certo? Postergar. Ou pode adiar os milagres que Deus vai fazer em nossas vidas. Então, precisamos buscar a palavra de Deus e confiar no Senhor Deus de Abraão, descansar nele e ser ousados na nossa oração, para assim agindo de fé em fé, que aí nós vamos ver o milagre acontecer. Lembra de João 21, 27? Tomé andou com Jesus. Ele viu os milagres e ouviu de Jesus sobre a sua ressurreição. Porém, Tomé estava incrédulo. No capítulo 21 de João, vamos lá rapidinho, só para a gente terminar. João capítulo 21. João 21. Aliás, João 20, versículo 27. João capítulo 20, versículo 27. E logo disse a Tomé, Jesus falando para Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. Vamos confiar no Senhor. Vamos colocar diante dele tudo o que estamos passando, em nome de Jesus, e esperar o milagre acontecer. Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração. Então vamos crer, vamos acreditar, vamos confiar e vamos correr a corrida da fé, na expectativa, na esperança de que o impossível que está diante de nós se tornará possível diante do nosso Deus, porque tudo Ele pode fazer. Então, você pode viver pela fé ou viver na incredulidade. Viver na fé gera bênção sem medida para nós. Na incredulidade, podemos adiar os milagres acontecer nas nossas vidas. Nós decidimos. Por isso é importante alimentar nossa fé com a palavra de Deus e confiar nele plenamente. Aí nós vamos descansar nos milagres da graça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que te dê uma terça-feira abençoada, que você possa desfrutar dos milagres da graça, correndo a corrida de fé em fé, confiando no Deus de Abraão, que começou boa obra em vós e Ele é poderoso para completá-la. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.